Olá, tchanã, bom dia. Tá no ar o Conecta Metrópolis deste sábado, 18 de julho. E você pensa o quê? Está na sua casa, debaixo do cobertor, aí solzinho aqui em São Paulo tá solzinho, mas tá frio. Ah, não tem nada? Não, o que temos para hoje é uma disputa de terceiro e quarto lugar, Fábio Pipero. Em Copa do Mundo também. Tem na Olimpíada, parece ter mais graça a disputa de terceiro para quarto lugar. Essa disputa em si parece ter sido o que temos para hoje mesmo para as duas equipes, que têm pretensões diferentes dos dois lados. Se do lado da França as pretensões são uma despedida honrosa para o Deschamps, depois de 14 anos, uma tentativa aí do Mbappé ser chuteira de ouro da própria Copa do Mundo, está empatado em número de gols com o Messi, é possível ainda os franceses terem alguma pretensão lá na bola de ouro no final do ano, já que eles começaram tão bem a Copa do Mundo, até a semifinal foram tão bem. Do lado da Inglaterra, Pipe, o Tuchel quer salvar o emprego dele, porque todos os outros, o Kane eu acho que perdeu qualquer chance da bola de ouro e não concorre, evidentemente, a prêmios individuais nessa Copa do Mundo. Mas, apesar disso, os dois técnicos falaram, não, temos que jogar, faz parte, vamos honrar, somos adultos, etc. e tal. Então, hoje, às 18 horas, horário de Brasília, em Miami, teremos França e Inglaterra. Na França é a espera de Zidane. Um time que, sim, se decepcionou por um jogo muito ruim na semifinal, mas que tem um caminho, Piperno, pavimentado para a próxima Euro e para a próxima Copa do Mundo. Já a Inglaterra, que perdeu a oportunidade para a final da Copa do Mundo depois de 60 anos, e seria a terceira final em 4 anos, 2 Euros e uma Copa do Mundo em 6 anos. 2 finais de Euro, uma perdeu para a Itália, uma para a Espanha, e conseguiria uma final, coisa que em Copa do Mundo não acontece há 60 anos. Tem um outro troféu de consolação para a Inglaterra em jogo hoje, Pipeno, porque a Inglaterra pode ter a melhor colocação nos últimos 60 anos. Depois que foi campeã no próprio país em 66, nunca alcançou esse lugar, apesar da gente não perceber nos jogadores nenhuma fome para isso. Mas o Tuchel está muito cornetado na Inglaterra, e se o time jogar igual jogou contra a Argentina, acho que ele não chega na Euro, que será no Reino Unido em 2028. Todos esses assuntos e o esquenta já para a grande final a partir de agora neste programa, e comigo, Fábio Piperno. Bom dia, dona Marília. Bom, o Tuchel está sendo bastante cornetado. Eu quero dizer para você o seguinte, nem eu que não, né, nem remotamente sou inglês, não tenho nenhuma gotinha de sangue inglês correndo das veias, já cornetei bastante e continuo, ainda tenho mais cornetadas para ele, porque realmente não basta perder, tem que piorar as derrotas, e o Tuchel mostrou como nunca como fazer isso, né? Foi realmente o comportamento dele pós-jogo foi ainda pior do que durante aquela partida, durante a derrota para a Argentina na semifinal. Mas você tem razão, aí tem tudo isso em jogo. A Argentina, a Inglaterra querendo ser o melhor resultado desde 1966, a Inglaterra que já foi quarta colocada outras 2 vezes, o Mbappé buscando se tornar o artilheiro da Copa do Mundo, né? De novo, né? Ele que brilhou na Copa passada, e a França, Marília, salvo algum lapso de memória aqui, então eu acho que a França é a seleção na história que mais participou de decisões de terceiros lugares. Né? Lembrei rapidamente aqui, 58, 82, 86 e tal. E jogos que muitas vezes serviram exatamente para a definição, por exemplo, de artilharia. Agora, é um jogo em que provavelmente as duas seleções estarão bastante modificadas, como é tradicional nessas finais de terceiro lugar, até porque também é uma oportunidade do técnico dar uma chancezinha para aquele cara que não jogou nem um minutinho na Copa e tal, sabe, o goleiro reserva, de vez em quando até o terceiro goleiro. Mas aí tem uma outra coisa que eu queria falar, porque eu estava exatamente me debruçando sobre isso ontem, né? Você sabe que nos Jogos Olímpicos de Paris, a final foi Espanha e França. A Espanha venceu, e a decisão do terceiro lugar, Marrocos e Egito. Marrocos, por sinal, ganhou de 6-0 do Egito. Que isso, faraós não teve pena. Decapitados. Mas eu comecei a olhar as 4 seleções, todas elas, cheias de jogadores que estão nessa agora. Copa do Mundo. E a gente não leva a sério. Então, e a gente fica aí esnobando, papá. O fato é que todo mundo está trabalhando sério há muito tempo. Por exemplo, hoje estarão em campo, por exemplo, Olise e Cherki, que disputaram aquela Olimpíada. São 2 jogadores, principalmente o Olise, jogador cobiçadíssimo, né? O Real Madrid quer levar aí por uma bala e tal. E para não falar dos muitos campeões olímpicos que a Espanha tem e de alguns jogadores
que se espalharam por outras seleções. Então, é bom a gente sempre ficar atento a essas outras competições que de vez em quando passam à margem aí, totalmente ignoradas, principalmente aqui no Brasil. Bom, direto de Nova York nós temos também o Robson Morelli. E a nossa enquete de hoje pergunta, Robson Morelli, quem vai vencer, se Inglaterra ou França? E para quem, a gente vai discutir a partir de agora, para quem vale mais? Eu acho que vale mais mesmo para Mbappé e Tuchel. São dois que têm algum objetivo claro no jogo de hoje. O resto, Pipeno, o resto está cumprindo tabela, como disse o próprio Deschamps, depois é férias. Bom dia, Marília, bom dia, Piperno, bom dia a todos. É exatamente isso, né? Eu também acho que vale mais para a França, por essa geração, pela despedida do Deschamps, pela chegada do Zidane, a gente vai falar disso também. Eu acho que vale mais para a França e a gente não sabe não tem a menor ideia do que vai acontecer com essa Inglaterra. O Tuchel seria um bom treinador para o Brasil, né? Porque ele fala algumas coisas, né, que a gente talvez pudesse ouvir e prestar atenção. Por exemplo, o DNA do inglês. De fato, o inglês amarela, né? Se ele viesse para o Brasil, ele poderia falar, poxa, nossos laterais não sabem cruzar. Estão me empurrando um jogador aí do meio de campo, camisa 10, que ele está machucado. Né? Ele fala umas verdades, né? Ele pontua. Então, talvez ele fosse um bom treinador para passar alguma temporada no Brasil. Olha só, a Inglaterra a gente não tem a menor ideia do que vai acontecer. É bom para a Inglaterra chegar numa disputa de terceiro lugar? Talvez o único lado positivo seja você se enfiar ali entre os 3 primeiros, se conseguir entre os 4 primeiros, você vai pegando gostinho de chegar lá na frente, né? Porque a Inglaterra também, pelo amor de Deus, né? A Inglaterra, 60 anos, apesar do Brasil estar caminhando para isso também, a Inglaterra, 60 anos não ganhar uma Copa, e eu acho que dói mais talvez na Inglaterra, porque essa seleção não é ruim, né? Essa seleção talvez seja a mais forte que ela apresentou nos últimos tempos. E ela chegou muito perto, né? Muito perto de conseguir dar esse passo que faltou para chegar à final. Então, talvez doa mais para a Inglaterra, talvez ela esteja mais abatida, e a gente não tem a menor ideia do que vai acontecer quando o Tuchel desembarcar para sua conta, né? O Ancelotti ainda não fez isso, né? Foi embora, não fez isso ainda, mas uma hora ele vai voltar para o Rio de Janeiro e conta também. E a França tem toda essa transição, Marília. Eu acho que a França deixa um legado, a França não morreu nessa partida para a Espanha. A França tem muito ainda o que oferecer para o futebol mundial. Ô, Piperno, vamos de ponto a ponto aqui. Vamos ver se o nosso Enzo Marcos quer me derrubar ou não agora. Vamos ver. Primeiro ponto é a chuteira de ouro. Então, o Mbappé, desde que desembarcou nos Estados Unidos, ele tinha um objetivo claro, foi até apelidado de ditador, é o dono do time, etc e tal, e fez por merecer até chegar à semifinal. Foi um grande destaque de um time que tem outras estrelas, mas evidentemente foi um grande destaque. Eu não sei se ele vai ganhar a bola de ouro, porque depende do que o Messi vai fazer na final no dia seguinte, mas é um dos cotados, na minha opinião, na nossa votação de melhor da Copa. Se você pegar o conjunto da obra dele na Copa, ele está cotado nisso. Ou ele tem 8 gols como tem o Messi, hoje ele está atrás do Messi no chuteira de ouro por conta das assistências. Ele tem menos assistências do que o Messi, até porque o Messi faz o próprio gol, né, Piperno? Nos últimos 2 jogos, o Messi tem, mesmo sendo o Messi o autor dos próprios gols, porque ele que faz mais gol na Argentina, ele ainda assim tem mais assistência que o Mbappé. Então, se a gente não estiver pensando só no número de gols, que o chuteira de ouro é sobre artilheiro, mas se a gente pensar no melhor da Copa, aí eu acho que ele está cotado, porque ele foi muito bem até o jogo da Espanha. Ele foi muito bem, sim. Né? Ele fez uma Copa, até as quartas finais, ele fez uma Copa irrepreensível, jogou bem em todos os jogos. Né? Ele foi decisivo quando não fez gols, porque vejam, teve um jogo contra a Suécia, ele cansou de dar bola pro Olise, vai Olise, desencanta e tal, né? Toda hora, e o Olise perdia gols, tá? Porque o Olise também, às vezes, finaliza com excesso de preciosismo e tal, né? Mas ele jogou também para a equipe, ele chamou o jogo para ele muitas vezes. E mesmo no jogo contra a Espanha, em alguns momentos ele tentou, mas ele realmente ficou sem espaço para jogar, a Espanha marcou muito bem, a gente já falou sobre isso. Mas ele teve uma grande Copa do Mundo. E aí, esse baita prêmio que é a chuteira de ouro, na verdade seria talvez um justo prêmio de consolação para alguém que tenha procurado tanto gol, tanto definir, alguém que tenha chamado a responsabilidade. E, assim, eu acho que eu até torço por ele, torço para que ele termine como artilheiro da Copa.
Tem quem fale que eu tô sendo muito francesa nisso, porque também Kane e Bellingham tem 6 gols. Quem sabe cada um deles faz 3 hoje, vai lá e tá. Maria? Ué, não sei, Piperno. Tá bom. Não sei. Dá. Dá, o Robson Morelli e o Mbappé. Dá, claro que dá. Eu acho que essa chuteira de ouro tá aberta, né? Assim, você não sabe o que eles vão apresentar nessa partida molezinha hoje, né? Que ninguém quer jogar. E de repente aparece ali alguém mais fominha e faz 3 gols e se torna artilheiro da Copa do Mundo. A gente não vai lembrar daqui 10 anos de que a situação era essa, né? A gente vai falar que foi artilheiro da Copa do Mundo com tantos gols. Então pode ser que essa chuteira de ouro tenha um novo dono a partir dessa partida de hoje, do terceiro lugar, que não vale absolutamente nada. Agora, para mim é o Messi, né, gente? Assim, eu olho muito com carinho pro Mbappé, o Olise também. Eu acho que ele precisa ainda dar uns passinhos para amadurecer, mas eu acho que ele é muito bom jogador, mas eu acho que essa Copa é do Messi. Eu acho que é o melhor da Copa, independentemente dos números, independente até de quem vai ser campeão, vai levantar a taça. Eu acho que essa Copa já é do Messi. Eu daria para o Messi o melhor jogador da Copa. Ô, Pipo, o terceiro lugar leva 29 milhões de dólares da FIFA. Sim. E o quarto, 27 milhões de dólares. Também nem nisso tem um grande gap. Vai falar, não, melhor ser terceiro do que ser quarto. A única coisa que está se falando, né, eu li bastante, inclusive em jornais ingleses hoje, que falam muito do Tuchel, reclamam muito do Tuchel, é do que vai ser do ranking da FIFA. Porque com essa possibilidade de ampliação de número de clubes, número de times, seleções na próxima Copa do Mundo, as eliminatórias, a Nations League e o ranking da FIFA podem colocar times na Copa do Mundo com menos esforço, entre aspas, durante o processo. Porque o que se diz é que vai aumentar o número de vagas para europeus, não para sul-americanos. Afinal de contas, vão todo mundo já aqui na América do Sul. E aí, nesse caso, poderia tirar o peso de eliminatórias de Eurocopa e de eliminatórias de Copa para seleções que já têm um calendário muito extenso. Tem uma discussão sobre isso, se vai aumentar para 64, proporcionalmente quantas vagas seriam para a Europa, e aí se vai ter mais uma vaga para a Nations League, ou se o que a FIFA quer é dar valor para o próprio ranking. A Nations League não dá, é da UEFA, não é dela. Então a FIFA quer ver como é que ela vai fazer proporcionalmente dar vagas. Evidentemente, Ásia e África devem ganhar mais vagas, mas há uma pretensão europeia de ganhar. Afinal de contas, Piperno, se a Argentina não ganhar, das últimas 6 Copas, 5 teriam sido levadas para a Europa. Difícil você não dar valor para um continente que ganha toda hora, a não ser a Argentina. Não, é justo que a Europa pleiteie mais vagas e as tenha, né? Porque realmente é a maior força do futebol mundial, onde tem mais recursos. Claro que assim, a proporção das vagas em relação ao número de seleções tem que ser discutido, sim. A Europa tem 54 seleções, se eu não estou enganado, 16 vagas. A América do Sul tem 6,5, 65%. Só que na próxima tem 9,5 de 10, por conta da Copa até aqui. Mas eu imagino, Marília, que eles cortem esse número de vagas via eliminatórias, porque aí também, convenhamos, seria um escândalo. Duvido, né, que a Conmebol deixe. Seria um escândalo, quer dizer, ter 3, porque já vão ser 7, mais 6. Então, aí seria uma esculhambação. É uma esculhambação. Agora, por exemplo, infelizmente a Ásia é um continente que não evolui, só tem seleção ruim. As seleções da África são boas. A África, várias seleções bateram na trave, que fraquejaram no fim, porque esnobaram, foram muitas as razões para justificar as derrotas de Senegal, de Costa do Marfim. Egito, eram bons times. Difícil jogar contra eles. Então, tudo bem a África ter lá umas 2, 3 vaguinhas a mais, pegar Camarões, que ficou fora, Nigéria. Agora, não tem muito sentido distribuir ainda mais vaga lá pela Ásia, né? O que não tem muito sentido é a gente estar acabando essa Copa do Mundo e não saber como vai acontecer, né? A gente está vendo uma FIFA absolutamente fazendo cara de paisagem sobre esse assunto, a não ser dizer que vai distribuir vaga. E nesse momento, informação do Telegraph, por exemplo, que o Infantino tem o apoio de 201 das 208 federações filiadas à FIFA para ser reeleito. Então ele acena com mais vagas para a próxima Copa do Mundo e, evidentemente... É a moeda eleitoral. A moeda eleitoral dele vai ser essa, porque eu acho que cortar a vaga ele não vai. Ele vai dar vaga para outros continentes. Mas, além disso, o Piperno, a gente está falando do Mbappé, que tem essa pretensão de chuteira de ouro, e acho que se ele for o melhor jogador do jogo de hoje, por exemplo, ele volta a ter alguma pequena chance no melhor jogador da temporada, porque a gente está agora com uma coisa meio difusa, quem foi o melhor jogador da temporada. Já era antes da Copa começar, a coisa ficou mais
misturada ainda, mas tem muito jogador querendo mudar de time. Um deles é o Olise, Piperno. Então, se ele joga bem hoje, quem sabe o Real Madrid não vai lá e pá! Né, Morelli? Olha, falaram em mais de 200 milhões de euros. Agora começa, né? Agora começa essa troca de clubes, essa possibilidade de você começar a temporada europeia em outro lugar, por mais dinheiro, com camisa nova. Eu acho que todos esses bons jogadores que a gente viu estão na vitrine, né? Mesmo quem tem contrato. O Brasil já está fazendo alguns negocinhos e o Brasil não foi nem lá essas coisas, né? E o Brasil já está fazendo os seus negocinhos. Então é natural que isso aconteça. Eu queria ainda falar um pouquinho você falou do Infantino, dessas 201 seleções a favor. Mas ele sai dessa Copa muito arranhado. E ele sai com a Federação Alemã contrária, com o Messi fazendo bico, com outras delegações também, seleções contrárias. Então, assim, me parece que começa um movimento de não tão beijamão do Infantino como a gente viu nas últimas temporadas, nas últimas Copas. Então, isso pode ser que haja uma resistência para a eleição de março. O tempo é curto, né? É março do ano que vem, e ele distribui tudo que ele pode para todo mundo para ser eleito, que é uma coisa, não é dele, né? Era do Blatter, era do João Avelange, era assim que funcionava. E ele tem agora na mão essa cartada de mais seleções na Copa do Mundo. Ele sabe jogar o jogo, claro que ele sabe jogar o jogo, mas eu vejo que alguns países importantes de peso estão torcendo o nariz para essa gestão do Infantino. Piperno, eu acho que com o que aconteceu nas semifinais, na ausência de Inglaterra e França no jogo mais importante da Copa, que é a final, claramente os jogadores da França, Dembélé, Mbappé, Olise e tanto Kane como até Bellingham, que cresceu muito na Copa do Mundo, né? Nas cotações, a gente tem aquele gráfico da cotação da bola de ouro. Esse jogo de terceiro e quarto faz esse jogo ter essa importância para a bola de ouro, porque na final, do lado da Espanha, a não ser que o Yamal faça e aconteça amanhã, não tem ninguém candidato à bola de ouro desse ano. Se for, por exemplo, o gol do Oyarzabal na final, 1-0, ele não vai ser bola de ouro no final do ano. Se for gol do Merino, como ele tem feito vários gols, não vai ser o Merino eleito bola de ouro em setembro pela revista France Football. Do lado da Argentina, só se for o Messi. Também não vai ser o melhor do mundo o Julián Álvares, o Lautaro Martínez, não vai ser o melhor do mundo o Enzo Fernandes, jogadores que estão jogando bem, mas que não têm essa cotação. Então, se for uma final amarrada, como foi a Espanha em 2010, por exemplo, cresce a possibilidade do destaque desse terceiro e quarto voltar para a prateleira dos candidatos, Piperno. Ô Marília, eu acho que só tem 3 candidatos. O Messi, para mim, favorito disparado. Correndo por fora o Yamal, que não fez lá não uma fez grande uma ótima Copa, mas se ele for durante decidido uma na final, ganha 50 pontos. Jogou muito bem a semifinal e se jogar bem a final, o Zidane de 98, ele chegou a ser suspenso no meio da Copa, mas aí voltou bem na semi e na final aconteceu tudo aquilo que a gente sabe. Né? E aí, se ele fizer chover, aí melhor jogador. Então isso pode acontecer. Agora, tirando os dois, eu acho que o único que corre por fora com alguma chance, por tudo que fez na Copa do Mundo, é o Mbappé. E o Kane é aquela coisa, ele tem 6 gols, o Mbappé e o Messi tem 8. Vai que ele entra num joguinho desse aí, faz 8, faz 2 gols, também vira artilheiro. Então tem essa questão também, um pouco de vaidade. Então eu acho que o jogo de hoje vai ter as maiores estrelas, o Mbappé, o Kane, o Bellingham e tal, um monte de reservas na defesa, talvez goleiro e tal. Mas, assim, a galera jogando bola para essas estrelas, tentar aí, quem sabe, engordar ainda mais as suas estatísticas individuais. E no caso da França, o empenho também do professor Deschamps, que eu disse aqui ontem, não quis dar folga para o pessoal na quinta-feira. A galera queria ter noite livre, ele falou, vai todo mundo concentrar, porque tem jogo sábado. Ele depois falou, tem jogo sábado e depois vocês estão de férias. A despedida do Deschamps é um personagem, Piperno, que a gente passou a Copa falando de quanto ele foi subestimado no período. A França, de 98 até o Deschamps colocar a mão nela, foi uma grande decepção, apesar da final de 2006. Apesar da final de 2006, a França no período não foi um time competitivo como tinha sido
na Copa de 98. Em 2002, inclusive, caiu na fase de grupos, foi horrível. 2002 na Copa de e 10. 2010 teve greve de jogador, era o caos. Então, ó, ele deixa a seleção francesa, ele foi campeão, se igualou ao Zagallo e ao Beckenbauer ao ser campeão como jogador em 98 e depois como treinador em 2018. É o técnico com mais vitórias na história da Copa do Mundo, porque o período dele é um período de França predominante, né? Dessa vez vai disputar a terceira e quarto, mas chegou a 2 finais de Copa do Mundo. É um técnico recordista em participação de semifinal, as três Copas que ele estava à frente, ao lado do Sean e do Luiz Felipe Scolari, e o Luiz Felipe Scolari, nesse caso, com a semifinal que ele fez por Portugal, e o 7-1 no Brasil, e a semifinal de 2002, e campeão da Liga das Nações 20 e 21, como a França. Piperno, a gente falou que ele era subestimado, que eventualmente um técnico que tem esses jogadores não fez mais que obrigação. O futuro do Deschamps é a aposentadoria e comentar jogo na televisão, ou você acha que ele tem lugar em outra seleção de língua francesa, ou não? Você acha que deu para ele? Eu acho que vão chover convites, mas não vamos esquecer o que aconteceu com o ex-técnico dele, campeão do mundo em 98. A Jacquet acabou a Copa, ele foi campeão do mundo e c'est fini. Falou, não quero mais trabalhar. Virou consultor, palestrante e tal. Claro que vão chover convites para o Didier Deschamps, mas eu acho que ele não retorna para clubes. Agora, tem uma seleção que eu acho que deve estar olhando com algum carinho para ele. Seleção de Marrocos. Seleção de Marrocos vai ser uma das sedes da próxima Copa do Mundo e que é um técnico grandão, figurão. Já até falou no Guardiola. E o Deschamps sabe como é. Marrocos também fala francês, não vamos esquecer isso, né? Mais um treinador que chega nessa posição dele, com títulos, 14 anos à frente de um trabalho, talvez a parar por um tempo seja o caminho mais natural, né? Para tudo, né? Para tirar a cabeça de tudo isso, para fazer outras coisas. O francês também gosta de dar essa parada, como o Piperno falou, né? A gente já viu isso na história de outros treinadores. Tem que ter coragem, né? Porque esses caras são muito envolvidos com o futebol. Mas eu penso que ele também não vai para clubes, não. Também não vai para outra Copa do Mundo. Eu acho que ele vai dar uma boa de uma parada. Não sei, tô chutando aqui porque não sei exatamente o que ele vai fazer. Mas eu acho que é um desgaste tremendo, né, Marília? Eu acho que ficar 14 anos, 15, à frente de uma seleção e ganhando e competindo, e talvez ele pudesse ganhar mais também, né? Talvez ele pudesse ganhar mais títulos com essa seleção, com essa geração que ele descobriu e que ele pôs para jogar. Mas eu acho que esse desgaste mental, eu acho que é tremendo na vida de um treinador de uma competição grande como a França. Sem contar e aí que... talvez o melhor caminho... É parar por um tempo. Não, sem contar que, né, a gente está falando sobre a carreira dele profissional, mas sem contar que durante a Copa do Mundo ele perdeu a mãe, né? Ele deixou de estar no jogo contra a Noruega na fase de grupos para atender ali as homenagens póstumas a ela, o enterro dela na França, e voltou para a fase de mata-mata. Pode até ser que o futebol tenha preenchido aí um pedaço, mas evidentemente tem um luto que é um luto muito dolorido perder a mãe. Então, eu acho que tem isso também. Mas, para fazer o papel, a passagem de bastão, eu não posso deixar de elogiar uma coisa que talvez a gente nunca seja capaz de fazer, e isso é cultural. Todo mundo sabia que ele ia acabar e todo mundo sabe que tem um acordo com o Zidane, que foi muito discreto durante essa Copa do Mundo. Apareceu aqui e ali em jogos do filho dele, na primeira fase, até apareceu num jogo que não era da França. Não tem respondido perguntas sobre isso, convidado como campeão do mundo e todos os campeões do mundo estão em um monte de evento aqui e ali, tem passado com discrição, sabendo que vai assumir esse time para daqui a 2 anos ser um dos grandes favoritos à Euro de 2028 no Reino Unido. E aí, Piperno, esse é um técnico multicampeão em clubes, ou evidentemente com conhecimento de seleção, porque foi durante muito tempo jogador de seleção. Mas a França vai ter agora uma coisa que nós temos, um técnico que ganhou muito no Real Madrid, mas que com técnico que não vai ser técnico do dia a dia, vai ser técnico a cada 2 meses, Piperno. Eu imagino que ele tenha se preparado muito para isso, né? Porque o Zidane também tem uma coisa, é um sujeito muito bem sucedido, milionário, né? Campeoníssimo lá no Real Madrid, e deixou muito claro o seguinte, só trabalho no Real Madrid. Aí é bom, hein, Piperno? Então, só trabalho. Não quis mais nenhum convite. Quer ser técnico do Sevilha? Não, obrigado. Não. Quer ser técnico da Inter de Milão? Não, obrigado. A Juventus, muito problemita. Só no Real Madrid.
Foi, graças, voltou no graças. e tal. Então, assim, ele tem o privilégio de poder se dar o luxo de fazer essa escolha. Olha, eu quero ser técnico só do Real Madrid e um dia da seleção francesa. E aí pronto. Ô, Morelli, desculpa, eu me despedi do Deschamps, mas eu quero que o Deschamps se despeça aqui do Corneta Metrópolis. Tem uma frase do Deschamps sobre a despedida dele, e eu não fui elegante, Piperno. O Zidane foi, você não. Agora, avec elegância, vamos dar o tchau oficial que o Deschamps deu na coletiva ontem. Nos últimos 15 anos tive o privilégio de viver momentos maravilhosos. Agora chegou ao fim, mas sei que também será um futuro muito bom. A França me deu o mais lindo que já aconteceu na minha vida pessoal. Sempre terei memórias elegantes, Piperno, memórias inesquecíveis. Claro, bacana, né? pô. Então, mas eu falei que a gente nunca vai passar por isso, Morelli, porque, por exemplo, aconteceu no Bayern de Munique. Todo mundo sabia que o Flick ia sair e o Guardiola ia chegar. E a passagem de bastão, ela foi sem susto, sem dramas, sem, puxou o tapete porque assinou antes ou avisou antes que ia acabar o contrato e não sei o quê. Você imagina aqui no Brasil falar, não, ó, depois do Ancelotti, vem o... Joãozinho. Vem o Scaloni. Mas trabalha tranquilo aí, viu, Ancelotti? Que só depois... Vai ficar todo dia, mas não era melhor já trazer o Scaloni agora? Mas se o Scaloni chegar agora, não é melhor? Não é melhor já trocar? Imagina se fosse aqui. O Tite viveu isso, né? A gente sabia que o Tite ia sair e o comando não fez absolutamente nada, né? E um belo dia o Tite entregou o seu paletó e foi embora. E a gente não tinha técnico. Essa passagem, essa transição, eu acho que ela é muito válida e eu acho que ela já está sendo incorporada aos clubes. O Palmeiras tinha um projeto, por exemplo, de fazer essa transição quando o Abel sair, de ficar 6 meses com outro treinador, para ir falando, para ir conversando, para ir mostrando as coisas. Mais ou menos o que os dirigentes fazem, né, em sucessão. O dirigente faz isso, né, nas eleições dos clubes. Alguns, pelo menos, fazem isso, quando o clube ainda tem uma certa organização. Tem uns que não querem entregar o cargo de jeito nenhum e querem terceiro mandato. Tem uns que querem fazer a transição para si próprios. Tem uns que é briga, né? Tem uns que é briga. Tem uns que querem agora, ficar de qualquer jeito. Agora, eu imagino que o Zidane tenha negociado isso muito bem, né? Porque, assim, a Federação Francesa me quer e a gente acertou. Será que não paga já pro Zidane para ele ficar esperando sentado o comando? Porque ele poderia arrumar outro emprego, ele poderia fazer outras coisas da vida dele, mas a federação também tem o interesse de que ele assuma a seleção francesa. Então ela também tem que ter garantias para fazer essa transição de uma forma tranquila. Então sai o Deschamps e está aqui o Zidane. Isso não é feito assim, numa reunião na sede da federação na véspera, né? Isso é negociado, isso é tratado, isso é colocado em papel. O Zidane não está falando justamente por causa disso, né? Certamente ele não pode falar. Não é de hoje que ele não pode falar, né? Não é dessa Copa, é muito antes disso. Então tudo isso é negociado. E eu vejo essa transição como assim, uma coisa bem bacana, né? E se funcionasse nos clubes, a transição dos técnicos, seria muito melhor, inclusive para a torcida, né? Além disso, tem mais uma frase do Deschamps que é muito parecida com o sentimento dos jogadores, como o Piperno falou, sobre não querer jogar o jogo, né? Não é o que queríamos, mas eu tenho responsabilidade e todos os jogadores também. Os ingleses não queriam jogar, nós também não queríamos, mas é uma meta. No último jogo, a Espanha jogou mais que a gente. Olha que coisa maravilhosa, não reclamar da arbitragem. No último jogo, a Espanha jogou mais que a gente, mas também houve alguns erros. Também jogamos bem, parte da culpa é nossa a nível técnico, mas os espanhóis tinham um time de alta qualidade. Nós tínhamos várias metas, agora temos esse objetivo e só depois, temos férias. A gente falou dos objetivos aqui de ambas as equipes, Piperno, e se a gente lê o Deschamps falando que eles não jogaram bem, que a Espanha jogou bem, depois teve um momentinho ali de Deschamps Ferreira no jogo anterior, mas ele admitiu que todo mundo viu que a Espanha foi melhor do que a França e a França não conseguiu jogar.